Olá, tudo bem? O meu nome é Sérgio Mendonça, eu sou especialista em dependência química e hoje a nossa conversa, nossa aula de hoje será voltada para um tema muito importante, muito especial, que são os modelos de tratamento. Muitas vezes a gente ouve pessoas engrandecendo um modelo em detrimento de um outro modelo. Então nós temos diversos modelos de tratamento para dependência química. Ao longo dos anos, na dependência química, nós tivemos modelos incríveis de recuperação. E em primeiro momento, eu quero deixar bem claro aqui por que eu acredito que não é interessante nós falarmos mal de nenhum modelo. Por quê? Porque pessoas se recuperaram com modelos diferenciados. Como, por exemplo, o modelo religioso. O modelo religioso é um modelo que é utilizado até os dias atuais, o que muitas clínicas e comunidades terapêuticas chamam de espiritualidade. Na verdade, é um modelo religioso de tratamento, é uma forma de colocar indivíduos em contato com a sua espiritualidade, com o Deus da sua concepção, diante de alguns grupos. É assim que os grupos se manifestam. Você vai orar, você vai clamar ao Deus da sua concepção, e esse Deus da sua concepção, o Deus da forma em que você concebe, irá contribuir, irá colaborar com a sua recuperação. E nós não podemos falar mal desses modelos, porque pessoas se recuperaram com esse modelo religioso, com o modelo cristão, pessoas com leitura bíblica, oração, jejum, são as conhecidas casas, desafios jovens, né? Onde indivíduos se recuperam através do trabalho, da oração, da disciplina, o dia inteiro trabalhando, rastelando o sítio, pintando as casas, desentupindo vasos sanitários. Aí à noite tem orações, uma vez por semana tem vigília, e muitas, centenas de milhares de pessoas se recuperaram com esse modelo. Eu tenho pacientes hoje que entraram em recuperação através do modelo religioso. Então nós não podemos desdenhar ou não levar em consideração ou pregar uma ideia de que religião ou espiritualidade não tem nada a ver com dependência química, porque a dependência química está relacionada à química cerebral. Ok, a gente sabe, estamos de acordo com isso, mas também nós não podemos ignorar o fato de que a espiritualidade eleva o contato do indivíduo com suas prioridades, e a partir daí ele começa a dar mais valor para a família, para os amigos, ele começa a cuidar mais da sua autoestima. Isso está muitas vezes relacionado, sim, com o seu contato com Jesus Cristo, com o seu contato com Deus, e com Deus da sua compreensão. Se você tem uma outra religião, Umbanda, Candomblé, enfim, catolicismo romano, não importa, qualquer que seja a sua religião, Mórmon, Testemunha de Jeová, maçonaria, não tem problema, isso fica ao critério de cada um. Mas o modelo religioso, ele funcionou para centenas de milhares de pessoas. Então nós não podemos falar desse modelo, o modelo religioso. Aí nós temos o método Minnesota, né? Nós temos o método Synanon, que foi um método muito conhecido, que veio através, ali junto com o nascimento dos alcoólicos anônimos, o método Minnesota Village, onde os indivíduos eram confrontados diante da sua realidade, onde os indivíduos eram obrigados a olhar para a sua doença, porque foi percebido por conselheiros daquela época, ou alcoolistas em recuperação, que os indivíduos tinham uma tendência muito forte a negar, a minimizar a sua doença, acionar mecanismos de defesa a fim de proteger a sua doença, proteger o seu vício, né? Então esse modelo Minnesota, ele foi um modelo muito utilizado e ainda é utilizado. A questão é que muitos indivíduos não sabem aplicar.
É um método delicado, é um método sensível, é um método que mexe demais com o lado emocional do dependente. Por esse motivo, a gente tem alguns modelos que entram eles batem de frente, né? Falando já de outro modelo, que é a entrevista motivacional, que já é mais jovem, mas ela é muito importante porque ela motiva o indivíduo, mas ela bate de frente com o método Minnesota, que é o método Minnesota é um método de confronto. Então o indivíduo ele é confrontado com a sua realidade. Então o terapeuta ele tende a avançar mais, a fazer provocações terapêuticas, a fazer perguntas evocativas, perguntas confrontativas para aquele indivíduo, a fim de obrigar o indivíduo a olhar para o seu real tamanho. Muitas vezes a justificativa é de que o indivíduo ele tem que olhar para o seu real tamanho para que ele possa enxergar a sua pequenez e para que ele possa enxergar o quão a sua doença é mais poderosa, quão a sua doença é maior do que você. E por esse motivo você precisa admitir a sua impotência, a sua inutilidade, a sua incapacidade de lidar com você mesmo no momento que você insere as drogas na sua vida. Então o método Minnesota, ele entra em conflito com a entrevista motivacional, que é a teoria de Miller, porque o Miller ele fala assim, poxa, peraí, os dependentes eles têm mecanismos de defesa, eles negam, eles projetam, eles terceirizam, eles minimizam, eles são arrogantes, orgulhosos. Se você confronta, ao invés de você quebrar barreiras e criar vínculos terapêuticos, você vai fazer com que o indivíduo crie maiores mecanismos de defesa e se feche ainda mais. Então o método de confronto não faz sentido, a gente tem que motivar esse indivíduo a falar da sua doença, a falar das suas incapacidades através de perguntas simples, perguntas reflexivas, né? Em vez de você falar assim, por exemplo, você não está percebendo que as drogas estão te matando? Não, você vai falar, você acredita que as drogas podem, ou que o seu uso de droga é um uso nocivo que pode trazer problemas e até a morte para você? Então, a forma com que é colocado são duas falas, são duas falas iguais, é a mesma fala, só que com tons diferentes. Então, as duas falas, só que uma é perguntando e a outra é afirmando. E quando você faz afirmações para o dependente, principalmente quando ele está na primeira fase do processo de tratamento, ele vai se defender, ele vai projetar, ele vai terceirizar a emoção, ele vai culpabilizar pessoas. E na entrevista motivacional, a gente vai ter os estágios, que aí o Miller ele cunha aí alguns estágios, 5 estágios, né? Que é pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Então ele cunha essa ideia que é muito bom, isso muito, eu mesmo sou um profissional que utilizo demais isso daí, gosto muito, concordo muito com isso, acredito que é uma modalidade mais efetiva, né? É mais eficaz. Só que a gente também precisa olhar e entender a singularidade do indivíduo. Tem indivíduo que vai precisar ser confrontado. Tem indivíduo que vai precisar ser confrontado, tem indivíduo que vai ter, o terapeuta ele vai ter que ser mais duro com o paciente. Isso é inevitável, né? O terapeuta ele vai ter que ser mais incisivo com esse paciente, porque esse paciente ele nega, ele projeta, ele terceiriza, ele não assume, ele minimiza. Então o terapeuta ele tem que ser mais duro. Só que alguns terapeutas têm problema com isso também, né? Fica com medo de perder o cliente, né? Tem que massagear o ego ali. Então, às vezes, o próprio terapeuta muitas vezes fica colocado numa sinuca de bico, né? Por isso que é legal você, dentro da abordagem multidisciplinar, terapêutica, você tem que criar aliança, porque a partir da aliança terapêutica, você pode conduzir a sua terapia com o seu paciente do jeito que você perceber que se faz necessário. Porque você tem um vínculo com um vínculo terapêutico, uma aliança terapêutica com aquele paciente. Então se faz extremamente necessário esse cuidado para você fazer a leitura. Peraí, agora é momento de quê? Porque a gente sabe que o dependente químico, dependendo do que ele ouvir, ele pode
praticar o autoextermínio, né? Ele pode caminhar para esse... Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, como você vai fazer a abordagem do paciente. Agora, existem outros modelos. O modelo cognitivo-comportamental, a ideia de que a sua leitura da realidade interfere nas suas emoções, que vão interferir nas suas ações. E o modelo racional emotivo comportamental. Então a gente tem a teoria de Beck, do Aaron Beck, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é o modelo que eu mais gosto, que é o modelo que eu mais utilizo. E a gente tem o modelo do Albert Ellis, que é a terapia racional emotiva comportamental. Ambas têm uma conexão muito forte, são duas modalidades, dois modelos de tratamento extremamente bons. Dependência química tem que ser abordada com terapia cognitivo comportamental e terapia racional emotiva comportamental. Por quê? Porque a cognitivo comportamental ou a terapia comportamental, né, que a gente chama que é o DBT, terapia dialética, né? A gente precisa entender que as emoções do indivíduo elas interferem nas ações dele, né? A forma como o indivíduo sente vai fazer com que ele busque se aliviar de emoções, né? Ele vai muitas vezes querer se aliviar de emoções, de estados emocionais através do uso da substância, talvez porque em algum momento ele criou uma associação do alívio de uma emoção com o uso de uma substância psicoativa. Então ele tem a sensação de que para que ele alivie aquela emoção, aquele estado emocional, ele tem que usar uma substância. Então ele atribui ao uso das substâncias o alívio de um mal-estar emotivo, de um mal-estar emocional, de um mal-estar sentimental. Então ele tem um reforçador para a ideia de uso de substância. Então isso reforça nele, né, a ideia de usar, um reforço positivo isso daí. Então reforça para que ele tenha o comportamento de uso. Então acaba sendo um problema, né? Já a terapia cognitivo-comportamental é a sua ótica da realidade. Então você enxerga, por exemplo, o que te gera raiva é a realidade? Não. É um fato que ocorreu? Não, mas é a forma com que você faz a leitura mental, a leitura cognitiva daquela situação. Nenhuma situação te gera raiva ou tristeza ou alegria. É a forma com que você olha para a situação. Então você tem que buscar, é necessário que você, dentro das abordagens que você passar com o seu terapeuta, com o seu psiquiatra, que você busque fazer com que o seu paciente entre em contato com as emoções dele, né? Porque a questão cognitiva, a leitura que o indivíduo faz da realidade, vai determinar o sentimento dele e a ação dele. Então a situação ocorreu, alguém chutou o cachorro, a gente não gosta que ninguém judie animais. Isso gera revolta na sociedade, pelo menos em 90%. O que a gente vai fazer? Então vem o primeiro sentimento, né, de querer fazer justiça, proteger o animalzinho, aí já vem a raiva do indivíduo, mas às vezes muitas vezes é necessário você entender aquilo ali, muitas vezes de que forma. Poxa, quem é aquela pessoa que chutou o cachorrinho? Às vezes é uma pessoa que tem um problema mental grave, é uma pessoa que está doente, às vezes é uma pessoa que está alcoolizada. Ah, mas não vai fazer justiça com as próprias mãos. Você quer proteger o animalzinho, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência. É buscar opções construtivas. Então, quando você pega a terapia cognitivo-comportamental, você entende, peraí, cara, eu não vou agir dessa forma, porque se eu agir dessa forma, ao invés de eu resolver o problema, eu vou criar maiores problemas para mim. Então, eu não vou agir dessa forma. Então, a sua leitura cognitiva ela tem que ser positiva e você tem que buscar tirar uma lição e um aprendizado de todas as situações que você estiver passando, que você estiver vivendo. É extremamente importante esse posicionamento, é extremamente importante esse conhecimento, essa ideia, né? E o modelo de 12 passos, né? A gente fala muito sobre isso. Então, o que a gente tem que entender?
dependentes químicos em recuperação, eles fazem um processo de recuperação de 12 passos, e os 12 passos, eles geralmente, eles recuperaram muitas pessoas. Eu conheço várias pessoas que são chamadas até dentro da Irmandade de Narcóticos Anônimos de dinossauros da sobriedade, que são aquelas pessoas que têm mais de 20, 30 anos em sobriedade e que ficaram em recuperação por causa dos 12 passos, a prática dos 12 passos. Então a gente também não pode menosprezar os 12 passos. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos que entender que hoje nós temos muitas modalidades, muitas formas de recuperação. Hoje nós temos algo que nós chamamos de multidisciplinariedade. Então é um conjunto de fatores, porque a gente tem que entender primeiro o caráter da doença. Então a gente entende que a doença, ela é, eu coloco sempre dessa forma. A doença é bio, psico, social, comportamental, espiritual e emocional. Então, a recuperação ela tem que ser bio, psico, social, comportamental, espiritual e emocional. E dentro de algumas modalidades, você não tem esse ponto completo, você não tem essa abordagem completa. Muitas vezes nos 12 passos você vai ter uma abordagem muito espiritual, muito empírica, de autoajuda. O que eu fiz você faz, porque funcionou para mim, vai funcionar para você. Uma linguagem que eles utilizam que é a da empatia. Isso é muito bom, mas em que fase isso é bom? Então a gente tem que entender que o que é apropriado para uma fase da recuperação não é apropriado para outras fases da recuperação. Por exemplo, quando eu tenho pacientes que estão entrando no processo de recuperação, a minha orientação primordial é a seguinte: dentro dos primeiros 24 meses você vai evitar hábitos, pessoas e lugares o máximo que você puder. Mas isso já não se enquadra quando você está 5, 7, 10, 12, 15 anos limpo. Você já tem 15, 20 anos sem usar drogas e agora você não vive mais em prol da ideia de, pô, tô limpo mais um dia. Não, eu não uso droga porque, que nem eu, por exemplo. Eu sou um exemplo disso, eu tô há 20 anos limpo. Por que eu não uso drogas? Porque não cabe na minha vida. Eu não vivo mais em prol de, nossa, mais um dia limpo, graças a Deus é um pouquinho da minha boa vontade. Não é verdade. Eu estou sem droga porque eu sou cristão, eu leio a palavra de Deus, gosto de estudar, sou terapeuta, né? Tive milhares de pacientes, atualmente atendo centenas de pacientes, tanto nas clínicas de recuperação quanto no meu consultório online. E aí? Então assim, a gente precisa ter uma ótica que não dá para a gente ficar uniformizando o problema para uniformizar a abordagem. Então, em que momento os 12 passos são bons? Em que momento eles já não fazem mais sentido? Porque hoje, com 20 anos limpo, eu preciso ir em lugares. Eu muitas vezes tem paciente que fala, olha, eu só vou para a clínica se você vier me buscar, cara. Eu vou buscar o paciente e o paciente está muitas vezes se drogando. Eu chego lá, o cara tá aquele cheiro de droga dentro do quarto. Eu vou lá, o cara termina, pega umas malas dele, entra no meu carro ou na ambulância e vem para a clínica. Então, assim, são habilidades que ao longo do tempo você tem que você não posso ir numa festa de casamento porque vai ter bebida alcoólica. Tá, até quando esse evite realmente vai fazer sentido? Porque a minha ideia, enquanto seu terapeuta, por exemplo, não é que você passe o resto da vida trancado em um quarto, numa igreja e numa sala de grupo anônimo. A minha ideia é que você pare de usar droga e volte a viver, mas que você respeite as etapas de recuperação. Na recuperação existem etapas. E essas etapas elas têm que ser respeitadas. Se você não respeitar as etapas, você vai ter problema com a sua sobriedade. Isso é uma realidade matemática. Assim como 1 mais 1 é 2, você vai ter problema com a sua sobriedade. Isso é um grande fato. Quando você respeita a etapa, você está tendo maturidade e responsabilidade com o seu processo de recuperação. E isso é extremamente bom e importante. É extremamente bom e importante, mas de verdade mesmo.
Então você tem que ter esse posicionamento, é necessário que esse posicionamento exista e você entenda que o que é apropriado para um momento da sua sobriedade não é apropriado para outro. Embora todos os modelos sejam bons, todos os modelos eles sirvam, a gente precisa entender que o profissional que vai cuidar de você, ou você que é profissional e que está assistindo essa aula, ou você que é dependente químico, que você vai entrar em tratamento, você tem que procurar um terapeuta que seja treinado em todos os modelos de tratamento. Tem que ser todos, porque os modelos eles podem, a gente pode cruzar os modelos? Sim, podemos. Podemos cruzar os modelos. E principalmente abordagens, né? Então, por exemplo, a abordagem que eu mais utilizo com os meus pacientes em dependência química, na psicopatologia, é a terapia cognitivo-comportamental. E na psicopatologia, transtornos de personalidade. Na dependência química, é o plano de prevenção de recaída e o treinamento de habilidades sociais e o enfrentamento de situações de risco. Onde a gente faz um treinamento com o indivíduo para que ele entenda que é necessário que dentro de um bom tratamento, de um tratamento digno e decente, ele precisa, acima de tudo, desenvolver um repertório de enfrentamento eficaz diante das situações de alto risco que irão aparecer. E muitas das situações de alto risco são situações inevitáveis. Aquilo que é evitável, a gente evita. É o que eu falo para os meus pacientes. Olha, aquilo que você pode evitar, você evita. E o que você não pode evitar? O que eu não posso evitar, eu preciso enfrentar. Tá, mas para você evitar, você precisa de um repertório de enfrentamento eficaz, efetivo. Você precisa treinar a sua autoeficácia. Você precisa se desenvolver nesse repertório e aplicar esse repertório na sua vida, no seu convívio com as pessoas ao seu redor. Mesmo que tenha dentro da sua casa o seu pai bebendo álcool, ou aquele irmão que insiste em fumar um beck, né? E sabe que você está em recuperação. É uma situação que você não tem onde morar, você tem que morar ali. É uma situação que você não tem como evitar. Então você tem que ter junto com o seu terapeuta, desenvolver uma habilidade de enfrentamento eficaz, para que você tenha êxito no seu processo de recuperação. É fácil? Não. Não é fácil não. Mas é um modelo muito bom de recuperação. É um modelo muito eficaz, porque quando a gente fala de modelos e abordagens, né? Agora eu estou falando de abordagem, né? Os modelos foram esses: 12 passos, método Sinanô, Minnesota Village, modelo espiritual, religioso, todos eles têm a sua importância. Agora, quando a gente fala do plano de prevenção de recaída, ou do treinamento de habilidades, a gente está preparando o indivíduo não para ele não usar drogas, mas para ele saber enfrentar situações na sua vida que muitas vezes são indesejadas e não tem absolutamente nada a ver com droga. Nada a ver com droga. O problema que esse cara está enfrentando, que esse indivíduo está enfrentando, não tem absolutamente nada a ver com o uso de nenhum tipo de substância. Nenhum tipo de substância. Absolutamente nada a ver, né? Mas esse indivíduo precisa de repertório de comportamento, ele precisa de repertório comportamental, emocional e atitudinal. Ele precisa muitas vezes ter atitudes para que ele consiga se desenvolver em muitos campos da sua vida, sabendo que os riscos vão estar ali. Ou ele vai viver se trancando em um quarto, ou ele vai viver se trancando numa igreja, se trancando num grupo anônimo. Não é essa a finalidade de uma boa abordagem. Você reconhecer suas limitações, isso é um repertório. Pô, eu não vou nesse casamento porque eu não estou emocionalmente bem. Não que eu vá beber ou usar droga, mas eu não estou emocionalmente bem, eu não quero piorar. Então eu não vou. Vou ficar em casa, vou tomar um banho, vou assistir televisão, vou assistir filme e tá tudo certo. E tá tudo bem. E tá tudo certo. O importante é que o indivíduo reconheça a sua limitação e muitas vezes entenda que recuar faz parte de estratégia. E recuar não é covardia. Recuar
muitas vezes é um ato estratégico, e esse ato estratégico precisa ocorrer, esse ato estratégico é extremamente importante para que o indivíduo continue tendo êxito na sua vida em sobriedade, no seu desenvolvimento comportamental, emocional, espiritual, enfim. Então, dentro dessa abordagem que eu estou explicando, dessas abordagens, desses modelos de recuperação, todos são importantes, né? Mas alguns se destacam? Sim. Qual se destaca? Plano de prevenção de recaídas, treinamento de habilidade social, desenvolvimento de repertório comportamental, né? Primeiro entendimento que a gente tem que ter, dependência química é uma doença comportamental de fundo emocional. Então é uma doença do comportamento, onde o comportamento mostra um fundo emocional doentio. Então esse fundo emocional está prejudicado. A partir do momento que a percepção de que esse fundo emocional está prejudicado, é necessário que este fundo emocional seja tratado, para que este fundo emocional pare de se manifestar na vida desse indivíduo, para que esse fundo emocional pare de se manifestar no comportamento de uso de substâncias. E é aí que muitas vezes o indivíduo tem problema, porque a emoção está desajustada, o comportamento é desajustado, e aí ele usa uma substância e aquela substância, a farmacologia daquela substância vem de encontro com aquele mal-estar emocional que o indivíduo tá sentindo. Então esse indivíduo tem um alívio imediato daquele mal-estar, então ele passa a atribuir o alívio desse mal-estar ao uso daquela substância. E aí nós temos um grave problema, mas um grave problema mesmo, que é nesse contexto que a dependência química se instala e se desenvolve. Porque inicialmente o indivíduo usa para se divertir. Então ele já entende que aquilo gera prazer, porque começou a usar por diversão. Mas de repente acontece algo que gera um mal-estar emocional nele. E ele lembra que aquele comportamento, aquele dia na pracinha que eu fumei um beck, eu me senti melhor. Então agora que eu tô mal, se eu fumar um beck, será que eu melhor? Aí ele vai e faz o teste. E ele vê realmente que aquele beck deixou ele tranquilão, ele ficou mais calmo, ele parou de pensar no problema, deu uma relaxada. Então ele passa a usar drogas não mais para ter prazer, mas sim para se aliviar do desprazer. Então os modelos de recuperação, eles se cruzam. Quando a gente entende isso, e é por isso que até a gente tem uma certa deficiência nas abordagens, né? Infelizmente, a gente tem uma deficiência nas abordagens de muitas pessoas, muitos profissionais, porque não entendem a necessidade do conhecimento das abordagens, que nem eu sou formado em psicanálise, em terapia cognitivo-comportamental, e aí em plano de prevenção de recaída. Você vai falar, pô, mas psicanálise e terapia cognitiva, o que tem? Minnesota, os meus primeiros estudos foi o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi numa clínica de recuperação onde os professores eram método Minnesota. Era confronto, que antigamente chamavam-se de cadeira elétrica. Sentava o dependente o alcoolista lá no meio e o grupo e o terapeuta fritava o cara até o cara chorar. Então, eu passei por todas essas abordagens, estudo terapia cognitiva, estudo psicanálise demais para entender todo o processo. Prevenção de recaída e treinamento de habilidades, o estudo é como respiração para mim. Você tem que o tempo todo estudar, que é o que impera diante de tudo. Então, você entender que o modelo de recuperação, os modelos de recuperação, eles têm que se cruzar, para que o tratamento possa ser o mais efetivo possível. Isso é necessário. Você tem que gastar dinheiro. Não basta só fazer um bacharel em psicologia ou em medicina. Não basta. Você tem que entender a dependência química e o dependente químico, e principalmente entender que a dependência química é uma coisa e o dependente químico é outra coisa. Mas o que os profissionais fazem? Eles pegam como um pão com mortadela. Pega a dependência química, põe o dependente químico dentro
e joga o confronto, o julgamento, os maus tratos em cima disso daí. Então, dependência, o estigma, né? Então, eles pegam a dependência química, põem o dependente químico no meio e em cima o estigma de o dependente químico é a dependência química, aí pronto. E a gente tem um modelo de doença também, né? E aí a gente tem os modelos, assim, como a ciência, como a comunidade científica olha para a dependência química, né? Comportamento aprendido, influências sociais, né? Enfim, modelo moral, o cara usa droga porque tem baixa moral, não tem fibra moral, modelo de caráter, algumas premissas que são rejeitadas já, graças a Deus. A gente sabe que existe uma influência, mas existem esses modelos, né? O modelo psicanalítico, que vai olhar para a dependência química como ausência ou alguma, porque todo excesso representa uma falta, segundo dizem alguns. Eu não concordo com isso. Respeito os profissionais que abordam a dependência dessa forma, sem problema nenhum, respeito absurdamente, mas não é verdade que a dependência, toda ausência, todo excesso representa uma falta, não é verdade, porque eu já fui terapeuta de pessoas milionárias e o cara não tinha falta de nada, família, filhos, saúde, dinheiro, tudo do bom e do melhor, e o cara simplesmente sentava na frente do meu consultório, na minha mesa e falava, Sérgio, eu uso porque eu gosto, não vou parar, eu sinto prazer. Intensifica todos os meus prazeres, nadar na minha piscina, brincar com os meus filhos, jogar um videogame, tomar banho, brincar de autorama, enfim, e o cara simplesmente gostava. Então esses modelos, mas isso fica para um próximo vídeo, né? Então eu espero que tenha ficado claro, né, que todos os modelos precisam ser utilizados, eles têm que se cruzar com o profissional tem que saber em que momento ele deve utilizar a abordagem X para a situação X. Então, para que dessa forma o tratamento seja efetivo. Meu nome é Sérgio Mendonça, essa é a Fábrica da Sobriedade e aqui você adquire conhecimento robusto sobre dependência química e recuperação. Um grande abraço e até a próxima.